Olá, segundo ano. A atividade de matemática de hoje é no livro A Conquista, páginas 40 a 47. Continuaremos falando sobre as ideias da subtração e adição. Na aula de hoje, a gente vai falar sobre subtração. Todas as questões são sobre subtração, que é representada pelo sinal de menos. Na página 40 e 41, elas trazem ideias da subtração, a ideia de retirar e a ideia de separar. Na página 40, aqui nós temos a ideia de retirar, ou seja, Pedro tinha uma cartela com adesivos, que eram 6 adesivos, ele tirou 4 adesivos e sobraram 2, ou seja, 6 menos 4 é igual a 2. E na página 41 é sobre a ideia de separar. Então, Roberta, ela tinha 9 canetas coloridas. Ela separou as vermelhas sobre a carteira e guardou as outras no estojo. Com quantas canetas coloridas ficaram sobre a carteira? Ou seja, que é a quantidade aqui. Então, na questão, no primeiro espaço aqui, você vai completar com a quantidade de caneta que tinha aqui sobre a mesa. Quantas canetas tem ao todo? Escreva. Depois, Roberta guardou quantas canetas vermelhas no estojo? Ela guardou 3 canetas, né, no estojo. E sobre a mesa ficaram, depois que ela guardou as 3, ficou quanto na mesa? Pois, aí você vai escrever, pois essa quantidade aqui, você vai anotar o número, essa quantidade de caneta menos a quantidade que ela guardou no estojo é igual a essa quantidade aqui de canetas que restou, ok? Vamos para a página 42 e 43. Aqui nós temos mais algumas situações. Na questão 1, fala sobre Marcelo está ajudando o seu pai a preparar 10 copos de suco de morango e de maracujá. Então, aqui, eles colocaram os copos de suco de morango. Questão A, quantos copos com suco de morango? Você vai contar aqui e anotar. Quantos copos de suco de maracujá Marcelo e o pai fizeram? Então, lembra que eles fizeram 10 copos de suco no total. Desses 10, 6 eram de morango. Quantos copos eram de maracujá? Você vai anotar. E depois vai dizer como foi que você pensou para responder. Aqui na questão 2 tem uma outra situação. Observe a quantidade de balões que tem. E depois você vai representar a situação com uma subtração, tá? Essa parte aqui de inventar uma história não precisa, mas você vai fazer a continha. Conte quantos balões tem aqui. Aí você coloca a quantidade de balões menos qual foi a quantidade de balão aqui que foi dada. E aí coloca o sinalzinho de igual, ok? Na página 43... vem falando que na escola tem uma horta e Arthur e Clara cuidam de um canteiro que tem 8 cenouras. Então, um dia eles colheram 3 cenouras. Quantas cenouras ficaram nesse canteiro? Então, você vai fazer o seguinte, você vai circular aqui, ó, as 3 cenouras. Separa as 3 cenouras que foram as que eles escolheram, ou risca as 3 cenourinhas. Quantas sobraram? Então, nesse canteiro ficaram, você vai anotar a quantidade de cenoura. Na questão 4, tem uma loja de bichinho, um estoque de uma loja de bichinhos, onde há 7 tartarugas de pelúcia. E Ricardo, ele recebeu uma encomenda de 4 tartarugas. Então, você vai aqui, ó, circular com lápis as tartarugas que Ricardo deve separar para fazer a entrega da encomenda. São quantas tartarugas que ele precisa para a encomenda? Você vai circular. E depois, na letra B, você vai dizer quantas tartarugas de pelúcia vão ficar no estoque da loja. Então, tem aqui 7 tartarugas. Ricardo recebeu uma encomenda de 4 tartarugas.
No final, ele vai separar essas 4 tartarugas, vai sobrar quantas? Você vai anotar aqui, ok? E para finalizar, páginas 44 e 45. Finalizar não, mas está um pouco próximo. Aqui tem mais algumas situações de subtração, onde a professora pediu para que os alunos recortassem bandeirinhas de papel. Porém, ela só quer que cada um faça um cordão com 6 bandeirinhas. O que passar, se você cortar a mais, aí você colocaria o restante numa caixa. Então, aqui obtenha as bandeirinhas que Jonas e Helena recortaram. Lembra que a professora falou que era só 6. Se cortasse mais de 6, o restante eles colocariam na caixa. Então, ó, você vai contar aqui quantas Jonas recortou e quantas Helena recortou. Então, Jonas, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ele recortou 7 bandeirinhas. Então, você vai responder aqui quantas bandeirinhas Jonas recortou. E Helena, você vai responder. Questão B, quantas bandeirinhas Jonas vai separar para colocar na caixa? A professora falou que só queria 6 e ele recortou 7. Então, uma vai para a caixa, né? Então, a questão C, a mesma coisa. A Helena vai colocar quantas bandeirinhas na caixa? Aí você vai fazer a sua continha também. Na questão 1, fala sobre você riscar os objetos que devem ser tirados do grupo. Você vai deixar só os 5. Aqui tem, por exemplo, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Tem 7 ursinhos. Você vai riscar alguns ursinhos e deixar só 5, tá certo? A mesma coisa você vai fazer com o chocalho e com os robôs. Você vai riscar e deixar só 5. Na questão 2, você vai pintar as subtrações que tem como resultado o número 4. Então, por exemplo, 9 menos 5 é igual a 4. Então, você vai pintar aqui o 9 menos 5. 8 menos 4, 4 também, você vai pintar. E assim, tem outras questões, outras continhas também, tá? No total são 5. Aliás, 5 não. 6. São 6 subtrações aí, que o resultado é 4. Então, você vai pintar todas elas, ok? Na questão 3, você vai escrever uma subtração que tenha como resultado este número aqui. Então, aqui em cima, você vai fazer uma subtração que o final é 3. Tanto mais menos tanto é igual a 3, aqui também. Número tal menos número tal é igual a 2. Página 46 e 47, agora sim, as últimas páginas. Nós temos mais alguns problemas de subtração. Então, Rita, ela tinha separado 4 lápis de cor para colorir um desenho, mas percebeu que precisava de mais 2 cores. Então, tem aqui a situação, né, com Rita. Então, nesse caso, quantos lápis de cor Rita usou para colorir seu desenho? Ó, ela tinha 4 e percebeu que precisava de mais 2. Então, nesse caso aí, a gente tem um probleminha envolvendo adição ou subtração. Nesse caso, é uma adição. Ela tinha 4, precisou de mais 2. 4 mais 2, você vai colocar aqui o resultado na letra A. Na letra B, vem falando que antes de Rita pegar o lápis, quantos lápis havia no pote sobre a mesa. Então, você vai observar esses desenhos aqui, tá? Então, e vai observar, antes de Rita pegar o lápis, quantos havia sobre a mesa? Ó, ela pegou aqui, aliás, no pote. Ela pegou 2 lápis e no pote aqui ficaram 3. Então, quantos lápis havia no pote? No total. Esses 3 mais os 2. Você vai escrever aqui. Na questão C, pergunta quantos lápis ficaram no pote depois que Rita tirou 2. Então, a quantidade aqui, quantos que ficou? Ela tirou 2, ficou
E na questão D você vai escrever uma subtração para representar os lápis que restaram no pote. Ou seja, a quantidade que era menos a quantidade que ela pegou, igual essa quantidade que sobrou. E na página 47, você vai observar essa cena aqui abaixo e elaborar uma pergunta usando uma adição. Então, ó, tem aqui 2, aí aqui nós temos mais alguns, né? Mais alguns livros que acrescentou, e aí no final o total ficou. Então, você vai elaborar, escrever uma pergunta sobre essa questão aqui, de adição, tá? O sinalzinho de mais. Na questão 2, tem mais uma situação. Ou seja, Pamela, ela estava brincando de bolinhas de gude com os amigos. Ela tinha 8 bolinhas. E aí, quando ela foi brincar com os coleguinhas, acabou que ela perdeu 3 bolinhas. Então, na letra A, complete o problema abaixo de acordo com o que você observou na cena. Quando Pamela foi brincar com os amigos, ela tinha quantas bolinhas de gude? Durante a brincadeira, Pamela perdeu quantas bolinhas? Você vai anotar aqui. Então, com quantas bolinhas Pamela ficou? Na letra B, você vai responder. Pamela ficou com quantas bolinhas de gude? Ela tinha uma quantidade, depois perdeu algumas e no final, então, ela ficou com quantas bolinhas de gude? Você vai responder, ok? Por hoje é só, meus amores. Um beijo e até o próximo vídeo.